A paz do Senhor, amados, começamos então, a partir de agora, a leitura da pequena carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, à igreja na Galácia. O apóstolo Paulo, este servo do Senhor, missionário, plantador de igreja e pastor, pastoreava, cuidava, ensinava e teve o seu coração na obra do Senhor. Então, queridos, quando o evangelho se espalhou naqueles dias por todo aquele império romano, e muitos que não eram judeus começaram a aceitar Jesus como Salvador, logo começaram a surgir discussões sobre a necessidade de os não-judeus seguirem as leis dos judeus, especialmente a lei que mandava que todo homem fosse circuncidado. E essa mesma discussão apareceu nas igrejas que o apóstolo Paulo havia fundado, nessa província romana da Galácia, que ficava numa região que hoje faz parte da Turquia. Então, várias pessoas estavam dizendo àqueles cristãos que para poderem ser aceitos por Deus, eles precisavam obedecer à lei de Moisés. Então, a carta aos Gálatas é a resposta do apóstolo Paulo, a resposta que ele dá a esta falsa doutrina. E aí, usando argumentos fortes e palavras às vezes chocantes, Paulo denuncia este que seria um outro evangelho que estava sendo anunciado, e ele vai procurar trazer de volta para a fé verdadeira aqueles que estão se desviando do caminho certo. Ele fala da sua própria experiência cristã, defende a sua autoridade como apóstolo, mostra também como naquela reunião de líderes cristãos lá em Jerusalém, ele mesmo tinha recebido a aprovação dos líderes da igreja de Jerusalém para continuar a anunciar a mensagem de que a salvação depende somente da fé e não daquilo que a lei de Moisés manda fazer. Em defesa da sua posição, Paulo cita o Antigo Testamento e fala da experiência de Abraão, o pai do povo escolhido. E aí ele vai mostrando que Abraão foi aceito por Deus não por causa das suas obras, mas porque teve fé em Deus. Na última parte desta carta, o apóstolo vai falar da liberdade que tem as pessoas que creem em Cristo e como esta liberdade se torna realidade na vida cristã. E aí ele lembra que todos os cristãos devem se lembrar sempre desta declaração: Cristo nos libertou para que sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Nós possamos ler esta carta, meditar e sermos edificados em nossas vidas, conforme o Senhor tem feito nesses dias com estas cartas às igrejas daquele primeiro século, e se estende a mesma mensagem até o dia de hoje. Deus nos abençoe.